Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IEQ Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Diga, fase 2. Fase 1 já? Aplauda bem forte, gente, ao Senhor Jesus. Maravilha. Boa noite. Paz seja convosco. Diga para o seu irmão, esse milagre já tem dia e hora para chegar na sua vida. Amém, gente? Estamos iniciando a corrente do Monte Sinai para resolver. Fala com o seu irmão, vai resolver o seu problema em nome de Jesus. Dá para pegar na mão dele e dizer para ele, vai resolver o seu problema em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, por favor. Vamos ler o 3 e depois vamos ler o 4, verso 6, fazendo favor. Êxodo 3. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente, diga comigo, vi. Grifa para mim aí, João, e se você quiser grifar na sua Bíblia, grifa ali aquela palavrinha, ó. Deus está dizendo, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi, diga ouvi, o seu clamor por causa dos seus exaustores, opressores. Terceiro, diga conheço-lhe o sofrimento. Então, o que Deus está dizendo nesse texto? Diga comigo, vi a aflição do meu povo. Então diga, Deus está vendo o que você está enfrentando. Gente, eu já tive dias na vida que eu achei que Deus não estava vendo. Quem já teve dias? Você falou, não, acho que Deus não está vendo. Ele está dizendo assim, eu vejo, eu sei, eu vi a aflição do meu povo, mas o que? Eu ouvi o seu clamor. Depois, eu conheço exatamente o que está acontecendo na sua vida. E aí ele diz o que? Por isso, verso 8, por isso, olha lá, desci a fim de livrá-lo. Então diga assim, ó, vi, ouvi, conheço e desci para quê? Para resolver o problema. Então antes de você sentar, pega na mão do irmão e diga, Deus vai descer para resolver esse problema. Qual é o propósito da corrente do Monte Sinai? É resolver problema. Então diga comigo, é resolver problema. Agora, é resolver de forma aleatória, qualquer hora, qualquer dia, de qualquer jeito? Não. É resolver, é colocar uma data para isso ter solução. A data é a Santa Ceia do mês. Eu aprendi isso com o meu pastor há muito tempo atrás. Ele falou assim, Edmar, quando você tiver um problema, use a Santa Ceia, que é um dia sagrado, como base para resolver o problema. Não fica orando assim, ó, tirando para o alto, se cair bem, se não cair, amém, não, ó. Até a Santa Ceia de maio, até a Santa Ceia de junho, até faz o propósito, e aí até a Santa Ceia dá o seu tudo, que você vai ver o que Deus faz com você. Então a maioria de nós tem uma fé assim, a gente ora, mas não ora com propósito. A gente ora, mas não ora com data para aquilo ser resolvido. Você está aí, gente? Quem está me entendendo, levanta a mão. É o que eu acabei de dizer aqui. Jesus chegou para Maria e disse assim, para Marta e Maria, disse, se o senhor tivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria. Aí o que Jesus falou com ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Ela falou assim, tá bem, eu acredito que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Aí o que Jesus disse? Não,
Tem nada a ver com o último dia, não. Eu vim aqui para resolver esse problema hoje. Elas estavam pensando que isso ia daqui 10 anos, 20 anos, 1 milhão de anos, que o irmão dela ia voltar, e Jesus falou: não, não é lá na frente, é agora que isso vai resolver. Então põe essa fé dentro de você. Deus está aqui para resolver o problema agora. Eu vou dizer, você reage. Deus está aqui para resolver o problema agora. Crê nisso, dá glória a Deus. Deus pode mover o sistema financeiro, o sistema bancário, o sistema de saúde, o sistema social. Deus pode mover tudo para resolver esse problema imediatamente na sua vida. Então Deus ele chega para Moisés no Monte Sinai. Por que Deus está dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava há 430 anos escravo no Egito. Quantos anos? Repete para não esquecer, diga 430 anos escravos no Egito. Estavam lá todos eles escravos. É um problema recente ou um problema antigo? Problema antigo. Era um problema que já estava durando muito tempo, só que precisava de alguém com sangue no olho para resolver. E demorou 430 anos para nascer alguém igual a Moisés. Quem está aí? Quando é que Deus viu? Vocês estão me entendendo? Quando é que Deus viu que Moisés era o homem para resolver aquele problema? Moisés ele foi criado como se fosse egípcio pela filha de Faraó. Ele nasceu do povo hebreu, mas foi criado como se fosse egípcio. E aí um dia ele cresceu como um príncipe egípcio. Um dia ele foi lá no bairro onde os hebreus eram escravos há 400 anos, chamado bairro de Gósen. Ele foi lá passear como príncipe. De repente ele viu um egípcio humilhando e maltratando um hebreu. Olha os sinais. O que ele viu? Ele viu um egípcio que era mais forte maltratando o escravo que era hebreu. Quando ele viu aquilo, deu um sangue no olho dele, que a Bíblia diz que ele foi lá e resolveu o problema. E não permitiu, ele matou o egípcio. Ele não deixou o egípcio matar ou maltratar o escravo. Quando Deus viu aquilo, Deus falou o quê? É desse cara que eu preciso. Porque em 400 anos o povo orava, mas ninguém tinha atitude. Ele não esperou Deus descer, ele não esperou nada. Quando ele viu aquilo, ele falou: não, isso não vai ficar assim. E quando ele fez isso, Deus falou: esse cara é o cara que eu preciso. Quem está aí, gente? Então, na minha vida, qual que é a diferença entre eu e os milhares de pastores que tem na cidade, em todos os lugares? O que faz a diferença entre os pastores é a atitude diante do problema. O que faz a gente ser diferente é a nossa atitude diante da adversidade. Você tem que olhar que as ovelhas todas correm quando vem uma situação difícil. Só o líder que não corre. A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelha. Um leão veio comer as ovelhas tudo fugiu. E Davi fugiu? Não. Então fala com o seu irmão: você é o cara que vai resolver esse problema. Fala com ele: pelo amor de Deus, você não pode seguir as ovelhas que estão gritando o problema. Não, você foi levantado para resolver isso. Mas a minha família, todo mundo corre, todo mundo. Não, mas você foi levantado para ajudar essa gente a vencer. Você está aí? Quando Moisés matou o cara, ele fugiu para o deserto do Sinai, aonde um dia você vai lá comigo e vai subir lá no topo. Vou dizer de novo para quem acredita nesse tipo de milagre, tá? Um dia você vai subir comigo lá no alto do Monte Sinai, lá naquele, eu vou subir lá no alto lá, dia 26, eu vou estar lá no alto daquele monte. Moisés começou a pastorear a ovelha ali, no pé do Monte Sinai. Aí Deus desceu do céu para falar com ele. O que Deus disse? Deus disse assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. O que Deus disse? Eu vi a aflição do meu povo. O que Deus está dizendo? Ele está vendo o que você está enfrentando. Ele sabe,
Ele está vendo, ele está enxergando o que as pessoas fazem, ele está vendo a humilhação, ele está vendo o que as pessoas falam com você, ele está vendo a forma que as pessoas te tratam. Eu estava dizendo para vocês, irmã, quantas vezes na minha vida eu pensei assim: Patrícia, Deus não está vendo. Não, Deus, impossível que Deus esteja vendo isso e não vai fazer nada. Quantas vezes situações de problemas com as pessoas, eu falo: Deus, olha essa situação tem que ser resolvida, e parecia que Deus não estava vendo. Aí Deus está dizendo assim: eu vi. Que lindo, né? Diga assim: Deus está vendo. Mas não é cristiano, não é aquela palavra, né, que a gente usa, é verdade. Deus está vendo. Ele está dizendo: eu vi, Moisés. Segundo, Deus falou assim: eu não ouvi, a sua oração. Quantas vezes eu orei nessa igreja e falei: Deus não está ouvindo, parece que Deus não está ouvindo. E aí o tempo vai passando, você vai vendo que as coisas vão acontecendo, porque Deus ouve a oração. Então olha para o irmão e diga para ele assim: Deus ouve sim, Senhor, as orações. Então diga assim: eu vi e eu ouvi. Aí Deus disse assim, ó: e eu conheço o quê? O que você está enfrentando, que eu acho que é o mais bonito. O Deus que sabe o número do seu calçado, Ele sabe o endereço da sua casa, Ele sabe que lado da cama você dorme, Ele sabe o que você gosta de comer, Ele sabe o que te entristece, o que te alegra. Ele diz: eu conheço você. Vi, ouvi, conheço. Deus conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua dor, Ele sabe o caminho que você vai para casa, o caminho que você volta, Ele conhece. Deus está dizendo: eu estou por dentro do seu problema, eu sei o que você está enfrentando. Vi, ouvi, conheço, por isso desci. Deus está dizendo: é porque eu vi, ouvi, conheço, é que eu estou descendo para poder resolver esse problema. Agora, uma coisa interessante é que a Bíblia diz que o Monte Sinai, repete comigo: o Monte Sinai é o altar natural de Deus. Deus escolheu um altar natural, não feito por mãos de homens, para ser o local aonde ele descia no Velho Testamento. E Deus escolheu o Monte Sinai como o altar natural dele. O Monte Sinai como o altar natural dele. Então, quando Moisés ia falar com Deus, o que Deus fazia? Deus descia no monte, e esse monte, diz a Bíblia, que ele fumegava e tremia quando Deus descia nele. Quem está aí, levanta a mão. O que eu quero te falar agora diga comigo: eu vou restaurar a minha confiança no altar de Deus. Porque se existe uma coisa que você não pode perder a confiança, Ezequiel, é no altar de Deus. O diabo, ele trabalha dia e noite para que você perca a sua confiança no altar. Porque o diabo sabe que o altar resolve. Eu vou dizer de novo: o altar resolve. Qualquer aflição que você colocar aqui, Deus resolve para você. Qualquer situação que você colocar no altar, qualquer problema, em qualquer situação, em qualquer momento, se você vier ao altar, Deus prometeu: eu vou resolver. Então o que o diabo trabalha? Ele trabalha dia e noite para tirar a sua confiança no altar. Confia no altar não, não acredite no altar não. Por quê? Porque há um único local na terra que Deus prometeu que se você vier, você encontra Ele aonde? No altar. Quem está aí, gente? Deus falou assim: você for na padaria, você não me vê. Você for na esquina, você não me vê. Mas se você for no altar, você vai me ver, você vai me encontrar. Meu Deus do céu, quem está aí, levanta a sua mão. Então olha para o irmão e diz assim: olha, Deus vai restaurar a sua confiança no altar. Você tem que pegar o seu pedido de oração e saber que ele vai viajar daqui para São Paulo, de São Paulo para a Europa, da Europa para o Egito, do Egito ele vai viajar 600 quilômetros pelo deserto. Eu vou subir o Monte Sinai e vou colocar no altar de Deus o seu pedido, e Deus vai resolver. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória a Deus. Deixa eu dizer de novo, fala para o seu irmão: você vai fazer seu pedido aí. Oh meu Deus, vamos lá, diga: você vai fazer seu pedido com fé. Com fé.
Ele vai sair daqui e vai para Belo Horizonte. Belo Horizonte, ele de Confins, ele vai voar para São Paulo. De São Paulo ele vai voar para a Europa, ou para a Itália, ou para a França, ou para a Alemanha. Da Alemanha, da França ou da Itália, seja onde for a conexão, ele vai viajar para o Cairo. Aí o seu pedido vai conhecer o Cairo antes de você. Aí ele vai andar pelas ruas do Cairo e vai pegar o deserto do Sinai, e o seu pedido vai viajar 600 quilômetros pelo deserto de Sim, o deserto do Sinai, onde o povo de Deus caminhou 40 dias e 40 anos, dia e noite. Vai viajar por esse deserto, e eu vou chegar com o seu pedido no pé do Monte Sinai. Quando chegar no pé do Monte Sinai, eu vou dizer para Deus: eu estou no seu altar. E eu vou pegar o seu pedido e vou subir 12 horas, subindo, serpenteando o Monte Sinai até chegar lá em cima. Quando chegar lá em cima, eu vou colocar o seu pedido e vou dizer: Deus, o Senhor prometeu que o altar resolve o problema dessa pessoa em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus? É isso que vai acontecer. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então olha para o irmão e diz assim: a corrente é quarta e domingo. Mas não é domingo, esse domingo, depois só o domingo da ceia, não. É uma quarta e um domingo, uma quarta e um domingo, uma quarta e um domingo. Pastor, e se tiver Copa do Brasil? Você vai largar a Copa do Brasil, porque o jogador não põe comida na sua mesa, não te dá saúde. Você está entendendo? Aí se tiver, você vai largar. É um mês dedicado a resolver esse problema. É menos de um mês, né? Porque a ceia nossa já foi dia 9, então ela já é menos de um mês. Você vai se dedicar. Diga para o seu irmão: o altar tem poder de resolver. Quem acredita que ele tem poder de resolver? Olha o que diz Êxodo capítulo 20, verso de número 24. Vocês estão entendendo ou não? Ou estou falando rápido demais? Está dando para compreender? Então o mal ele trabalha para você fazer tudo na vida, menos confiar no altar. Seja qual for o problema que você tiver na vida, se você ajoelhar aqui 6 da tarde e falar: Deus, eu só levanto daqui a hora que esse problema estiver resolvido, meu irmão, não tem problema nessa terra que Deus não resolva. Eu estou te dizendo isso. O seu problema é que você não entende o poder que tem o altar. Olha o que a Bíblia está dizendo: um altar de terra me farás. Quem está falando isso? Deus. Põe o 23 para a gente ver se é Deus. Deixa eu ver se é Deus mesmo. Põe o 22, até a gente achar aí Deus falando. Então, olha lá. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos do templo dos anjos: viste que dos céus eu vos falei. De onde que Deus fala com a gente? Essa palavra é do céu. Viste que dos céus eu vos falei. Continue. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós. Então fala com o seu irmão: você não pode ter Deus no céu e ter um outro deusinho de prata, de falar: não, eu falo com Deus. Deus não coloca ninguém do meu lado. Pega na mão do irmão e diga: sua confiança total em Deus. Diga assim: é uma fé monoteísta num único Deus. Não é uma fé politeísta em muitos. É uma fé, o que Deus exige de nós? Monoteísta. O que é uma fé monoteísta, pastor? Não põe, olha o que Deus está dizendo: não ponha ninguém do meu lado. Está entendendo? Não coloca outro do meu lado, não. Fala aos filhos de Israel para não pôr ninguém do meu lado, para eles acreditar só em mim. Quem acredita só em Deus, levanta a mão. Fala com seu irmão: não acredita no seu patrão, não acredita no governo, não acredita que ele que vai resolver. Acredita em ninguém, é só Deus. Diga assim: a fé não pode ser dividida. Pouquinho de fé nisso, um pouquinho de fé no galinho de arruda, um pouquinho de fé. Eu tenho lá um pezinho de coelho, um chaveirinho que eu gosto. Lá atrás da minha porta tem uma como é que chama? Uma ferradura. Eu pus um comigo ninguém pode na minha porta, que o mal, a inveja não passa, pastor. Você precisa vir comigo. Fala com seu irmão: não, você já tem pouca fé,
Aí você ainda divide o negócio com um punhado de trem, tá sobrando é nada. Deus está dizendo, a sua fé tem que estar no altar. Compreende? Você levanta de manhã, você vai trabalhar, mas você não acredita mais que é o seu trabalho que te prospera. Você acredita que é Deus quem te prospera. Então olha para o irmão e diga, você vai para o hospital fazer o tratamento, mas você não está com a fé no hospital que ele vai resolver o seu problema. Você está indo para lá fazer o tratamento, mas você sabe que é Deus quem vai resolver aquele problema. Quem está aí, levanta a sua mão. Você é apaixonado pela sua família, mas você sabe que é Deus quem guarda a sua família para você. Quem está aí, pelo amor de Deus? Deus está dizendo assim, é uma fé só em mim. Quem consegue desenvolver essa fé em 30 dias? Só em Deus. Ah não, porque se eu fizer aquele negócio a minha vida está salva. Não, o altar é que vai resolver o seu problema. Então, fala para o seu irmão, se você ganhar na loteria, você prospera. Mas se você não ganhar, vai prosperar do mesmo jeito, porque não é loteria, é Deus quem vai fazer isso. Se esse homem te fizer feliz, você vai ser feliz. Mas se ele não te fizer, já sou, que é Deus quem me faz feliz. Quando você chega nesse nível, você vai subindo o Monte Sinai, você vai subindo, você fica num nível que nada mais te abala. Olha para o irmão e diga assim, ó, nada mais me abala nessa vida. Por quê? Porque a sua fé está em Deus. Quando as pessoas descobrem que você precisa delas, elas fazem chantagem com você. Não é assim? Olha, hein? Olha, hein? Aí você fica, ai, meu Deus, por favor, não, aqui ó, por favor. Aí se ele falar, olha, você fala, vive. Problema nenhum, por quê? Porque quem vai libertar, quem vai curar, quem vai prosperar, se essa porta fechar, Deus abre milhares de outras. Quem está entendendo? Foi um por aquela porta, Deus vai trazer milhares e vai cercar você. Pelo amor de Deus, é a fé do altar. Eu vou perguntar, quem está na fé do altar aí? Dá um glória a Deus. Então olha para o seu irmão e diga assim, você vai se libertar de tudo. Não, porque eu acendo uma vela para a alma do meu avô, aí o dia que a alma do avô não vir, você está perdido. Não tem alma de vô, alma de vó, não tem. Deus está dizendo assim, ó, fala aos povos do templo dos anjos. Fala ao povo do templo dos anjos, para não pôr ninguém perto de mim. Não põe nem de prata e nem de ouro. Quem está entendendo? Fala com o seu irmão, você pode não saber ler que você vai passar nessa faculdade. E se não tiver faculdade, vai prosperar do mesmo jeito. Porque não são os mecanismos humanos, está entendendo? Que vai te ajudar. Deus está dizendo, é eu. Como é que seu avô venceu? Seu bisavô? Como é que pessoas antigas da sua família venceram? Porque eles desenvolveram uma fé num único Deus. E pronto, e acabou, é eles contra o resto, é eles Deus contra o resto. É isso que Deus está te dizendo. Restaura a sua fé, aonde? No altar. O único lugar da terra que você tem que sair de qualquer lugar e vir para ele, é o altar. Outros lugares você não precisa, não precisa. Você só precisa do altar. Então não deixa nada, nem ninguém roubar de você a força do altar. Vocês estão entendendo? Continua, Deus falou assim, não, diga aos filhos para não fazer isso. 24. 23 para ver o finalzinho ali para mim não. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro, fareis para vós outros. Agora ele está dizendo, um altar de terra, diga comigo, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, suas ovelhas e os seus bois.
e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Aí o que Deus está dizendo? Faça um altar e eu virei a ti e te abençoarei. Diga só, faça um altar. E o que Deus está prometendo? E eu virei a ti e te abençoarei. Então, quem é que mandou eu levantar esse altar? Deus. Então, faça um altar, porque quando alguém for dar uma oferta, ela dá no altar. Quando alguém for dar o dízimo, ele dá no altar. Eu nem gosto que você dizime e oferte no lugar. Você já percebeu que eu chamo você na frente? Por quê? Porque Deus falou assim, ó, faça o altar e coloque aonde? No altar. Porque quando você coloca no altar, eu vou vir, olha a promessa de Deus, eu vou vir e vou te abençoar. Quem está aí, levanta sua mão e dá uma glória a Deus.